Oi! Hoje nós vamos refletir sobre o antagônico. O que é o antagônico? Antagônico é tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é oposto. Quando eu era criança, eu aprendi desde pequenininha que o antagônico, o oposto do amor, é o ódio. E agora, depois de adulto, refletindo sobre o amor e o ódio, eu entendi que isso é muito mais profundo. Porque o amor, ele é a junção, a união de todos os sentimentos bons. Todos os sentimentos bons formam o amor. O ódio é a junção, a união de todos os sentimentos ruins. Ou seja, todos os sentimentos ruins formam o ódio. Mas, biblicamente falando, eu entendi que o amor, ele é muito mais do que sentimento. Ele, além de sentimento, ele é atitude. Ou seja, eu demonstro as minhas atitudes demonstrarão o meu amor e o meu ódio, ou o meu ódio. Aí é que está o antagonismo entre o amor e o ódio, nas nossas atitudes. E ainda refletindo sobre o amor e o ódio, existe algo que é muito importante nós refletirmos sobre a indiferença. O que é indiferença? A indiferença é a ausência de qualquer sentimento. Aonde existe indiferença, não existe sentimento, nem bom e nem ruim, ou seja, é ausência. Ou seja, a indiferença é o antagônico tanto do ódio quanto do amor. E isso é muito importante. Nós refletirmos sobre a indiferença, ela é fundamental na nossa vida. Porque a indiferença é tudo aquilo que nós não damos valor. Tudo aquilo que não tem importância pra gente é indiferente. E existem coisas que nós estamos negligenciando que nós não deveríamos. Existem coisas na nossa vida que deveriam ser fundamentais e elas estão se tornando indiferença. Por quê? Porque nós nos importamos tanto com amor, tanto com ódio, que esquecemos da indiferença. Isso faz me lembrar sobre a igreja de Corinto, por exemplo. O apóstolo Paulo, observando toda aquela situação, para a igreja de Corinto estava tudo bem, mas Paulo estava vendo que o que estava ocorrendo, a divisão, a falta de amor, era gravíssima na igreja de Corinto. E Paulo observou e falou: da onde será que está vindo todos esses problemas? Uma igreja próspera, uma igreja rica, mas uma igreja com problemas tão graves. Graves aos olhos do apóstolo Paulo, porque para os coríntios, para a igreja de Corinto não havia problema. Para eles estava tudo normal. Até que Paulo, no capítulo 11, os adverte acerca da Santa Ceia. Vira para eles e fala o seguinte: olha só, aquele que participa do corpo do Senhor indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Por isso que existe entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Paulo observou que todo aquele problema que estava existindo na igreja de Corinto provavelmente era pela forma indigna que eles participavam da Santa Ceia do Senhor. Ele olhou e falou assim: enquanto estiver acontecendo isso, não vai haver cura. Por quê? O antagônico da doença é a cura. Ou seja, enquanto vocês não agirem dignamente, ou seja, no momento em que vocês tomarem e participarem do corpo do sangue do Senhor dignamente, vocês deixarão de ser fracos. E o que significa essa fraqueza? Essa fraqueza nós podemos dizer de uma forma bem clara sobre a divisão que havia. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha só, uns dizem que é de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que vocês são de Cefo. Isso não existe. A igreja não pode haver esse tipo de divisão. Não existe ninguém melhor e nem pior do que ninguém. Somos todos de Cristo. É necessário que haja esse entendimento. O apóstolo Paulo observou que a doença que havia deles não era doença física. Porque a doença, talvez, no meu entendimento, talvez não fosse a doença física. Porque a doença física, a doença do corpo,
Ninguém tá livre, não importa se você é pobre, se você é rico, se você é negro, se você é branco, se você é alto, se você é magro, alto, baixo, gordo, magro. Não importa. Somos seres humanos, somos passíveis a ficar doente. Mas a doença espiritual que estava cometendo aquele povo era muito grave. A falta de amor existente entre eles. Paulo olhou e falou assim, isso daí não pode continuar existindo. Isso é algo que precisa. Vamos rever a forma que nós estamos participando da Santa Ceia. Observa para que haja, para que termine, porque até morte está havendo, até morte existe. E eu também não acredito que essa morte seja morte física. Por quê? Porque a morte física para um santo tem alegria no céu. Quando um santo morre, a alegria ela é tremenda. Mas e quando existe a morte espiritual? Aí sim, a insensibilidade. Quando nós somos insensíveis à voz de Deus. Entenda bem, a gravidade está justamente nisso. Eles estavam, a igreja de Corinto estava indiferente a tudo que estava acontecendo na vida deles. Por isso houve a necessidade do apóstolo Paulo escrever essa carta. Nós entendemos que algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu, que era realmente geográfico, era histórico e era social. O que significa geográfico, histórico e social nesse contexto que eu estou falando? Era para aquela região, era para aquele momento e era para aquela sociedade. Por exemplo, a mulher, em determinado momento, Paulo escreve que as mulheres deveriam usar o cabelo como véu. Isso ali era para aquele momento, para aquelas pessoas, para aquela situação. Não ultrapassava a barreira da sociedade, não era para todo mundo que ele escrevia isso. O apóstolo Paulo também fala que, num determinado momento, que as mulheres deveriam aprender caladas. Se nós trouxéssemos esse ensinamento do apóstolo Paulo para hoje, nós teríamos perdido grandes mestres. Porque o que tem de mulheres com revelação profunda da palavra do Senhor, que ensina de forma grandiosa, é algo que é maravilhoso. Então, ou seja, são ensinamentos temporal para aquela época, geográfica para aquele lugar, social principalmente para aquela sociedade. Mas existem coisas que não. E quando Paulo chamou a atenção da igreja de Corinto, ele sabia que esse ensinamento ultrapassaria a barreira do tempo. Ele sabia que o problema, outras sociedades, outros povos, em outras épocas, viveriam talvez o mesmo problema de divisão, o mesmo problema da falta de amor, o mesmo problema de inveja, de contenda. Todos esses problemas Paulo sabia que era gravíssimo, que poderia ultrapassar a barreira. E o que me chama mais atenção é sobre, como eu estou falando sobre o antagonismo e sobre a indiferença, nós não podemos esquecer e negligenciar algo que é fundamental para a igreja hoje, que é justamente o que pode tirar todo esse problema do meio da igreja, que é a oração. A oração ela é muito mais profunda, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A Bíblia fala no Antigo Testamento que no último capítulo de Jó, Deus vira para os amigos de Jó e fala o seguinte, olha, volta na casa do meu servo Jó, volta lá, porque o meu servo Jó vai orar por vocês e eu vou perdoar tudo que vocês falaram. E quando Jó orava, não foi só o perdão dos amigos que ocorreu, não foi só a mudança na situação espiritual da vida dos amigos de Jó, foi na própria vida material dele. Ou seja, a oração ela tem o poder de trazer sim bênçãos materiais sobre a nossa vida. A oração ela traz à existência aquilo que não existe. E muitas das vezes nós negligenciamos a oração na nossa vida, esquecemos o quão importante ela é. Ela não é simplesmente importante. Como eu costumo dizer, ela não é simplesmente relevante, ela é fundamental na nossa vida, fundamental para mudar a história. Às vezes nós questionamos sobre o sobrenatural que não está acontecendo. Muitas das vezes nós olhamos e falamos, nossa, mas o cego não anda, o coxo não, o cego não enxerga, eu não tenho visto o coxo andar. Será que não é porque nós estamos negligenciando
a oração, porque a Bíblia fala que enquanto Paulo estava preso junto com Silas, eles oravam e cantavam. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto sobrenatural ali aconteceu. E se o sobrenatural de Deus aconteceu enquanto eles oravam, a falta de oração também faz com que isso não aconteça. A falta de oração, quando nós negligenciamos a oração na nossa vida, pode acontecer mesmo que aconteceu com Josué. Quem era Josué? Josué foi o homem escolhido, separado, ungido para ficar no lugar de Moisés. O próprio Deus capacitou Josué para uma missão específica, que era fazer com que o povo de Israel adentrasse a terra prometida. E num determinado momento, a Bíblia é bem clara que diz que Josué não buscou a direção de Deus em oração e fez aliança com quem não devia. A falta de oração faz com que a gente faça aliança com quem nós não podemos fazer. A falta de oração faz com que a gente faça coisas que nós não podemos literalmente fazer. A Bíblia fala que o poder da oração ela é tão grande, isso é no Novo Testamento. Olha o que a Bíblia fala, que enquanto a igreja primitiva orava por Pedro, o anjo foi até a prisão onde Pedro estava. E Pedro ultrapassou, avançou, saiu milagrosamente. Nem Pedro entendeu o que aconteceu. Ele estava preso ali naquele momento e de repente ele ultrapassou, ele saiu sem as portas se abrirem, ele saiu ultrapassando prisões, cadeias, ferros, paredes, sobrenaturalmente tudo isso por causa da oração. Aí eu pergunto, às vezes nós nos questionamos, Senhor, a minha vida não tem milagre. Senhor, na minha vida nada muda. Senhor, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Ou o que eu estou deixando de fazer para que nada de novo aconteça na minha vida? O que eu posso fazer, Senhor, para que a morte espiritual não alcance a minha vida? O que eu posso fazer, Senhor, para ser curada espiritualmente? O que eu posso fazer, Senhor, para receber o teu fortalecimento? O segredo o segredo está em Mateus capítulo 6, quando Deus nos ensina como nós devemos orar. Será que nós estamos perdoando como deveríamos perdoar? Será que nós estamos fechando literalmente a porta do nosso quarto e orando em secreto, como a Bíblia nos ensina que deveríamos orar? Existem coisas que são atemporais. Eu sempre falo que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Existem coisas, ensinamentos da Bíblia que não é para uma determinada época, que não é para um determinado povo, é para todo mundo e não deve ser mudado. É o fundamento. E a oração, a Bíblia diz que tem que haver perdão. Eu preciso perdoar o meu irmão. Eu preciso fechar a porta do meu quarto. Eu não posso orar. Lembra quando o fariseu e o publicano foram para o templo orar, batendo no peito, dizendo, Senhor, eu dou esmola, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. E ele achava que pelo que ele fazia, ele estava justificado de todos os seus erros. Não é aquilo que nós não somos justificados por nós mesmos. Nós somos justificados pela cruz. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Em compensação, aquele outro, a Bíblia fala que ele nem tinha coragem de levantar o rosto dele. De cabeça baixa ele estava, de cabeça baixa ele continuou, olhando e falando, Senhor, eu não sou digno. Senhor, olha para mim. Tem misericórdia de mim. Ele só pedia misericórdia de Deus porque ele reconhecia. A oração sincera, ela faz isso. A oração sincera faz com que a gente entenda que nós não somos nada, que nós não temos nada, que tudo vem de Deus e que existe um tempo para que tudo na nossa vida aconteça. Muitas das vezes nós desistimos do milagre de Deus no primeiro e no segundo dia de oração. Às vezes nós achamos que nós estamos orando muito. Lembra do profeta Daniel? A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel era um homem ocupadíssimo. Daniel não acordava às 11 da manhã. E ele encontrava tempo, porque ele sabia, ele entendia a necessidade que ele tinha de orar. Ele entendia que ele não podia perder esse elo de ligação. Ele sabia que a oração
Era uma das coisas que daria a sensibilidade para ele de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus. Porque muitas das vezes nós ouvimos, mas não conseguimos obedecer. E é só através da oração que nós vamos conseguir viver o sobrenatural de Deus, fazer com que as cadeias da nossa vida se partam ao meio, como aconteceu com Paulo enquanto ele orava. É somente através da oração que a gente vai conseguir ultrapassar as barreiras, portas fechadas, que muitas das vezes está na nossa vida. Portas fechadas e portas mais fechadas. É através da oração, só que uma oração sincera, uma oração quebrantada. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu posso, que eu faço, e que as coisas têm que acontecer no meu tempo, porque não vai acontecer. O profeta Daniel, a resposta dele veio no 21º dia de oração. E eu tenho certeza, eu creio que ele não pararia. Ele não tinha feito um propósito, eu não acredito que ele tenha feito um propósito de 21 dias, dizendo para Deus, olha Deus, em 21 dias eu quero que a resposta venha. Não. Ele fez um propósito de oração, ele tinha um propósito, ele vivia uma vida de oração. E quando o anjo veio trazendo a resposta, virou para ele e falou o seguinte, olha Daniel, no primeiro dia que você aplicaste o teu coração, no primeiro dia que você orou por esse propósito, eu ouvi. Deus mandou que eu viesse. Mas os adversários eram muitos. E eu não pude chegar para trazer a resposta. Eu não pude. Houve a necessidade de Miguel vir pelejar com o adversário para que eu pudesse passar e chegar até você. Ou seja, às vezes estamos orando 1, 2, 3 dias e achamos que o milagre está demorando. A perseverança é o segredo. Aprendemos no livro do profeta Daniel. Daniel não parou no meio do caminho de orar. Daniel não desistiu. Daniel, ele tinha perseverança de fazer aquilo que ninguém faria sem estímulo. Ele não precisava de um estímulo externo, ele tinha um estímulo interno. Ele sabia que o que ele precisava, ele alcançaria somente através da oração. E ele sabia que a resposta viria. Não adiantava, se ele parasse no meio do caminho, o único prejudicado era ele. Ele não conseguiria, ele não receberia aquilo que ele precisa, aquilo que ele tanto almejava, aquilo que ele tanto ansiava. Que nós venhamos aprender essa lição. Que nós venhamos entender que não é desistindo que nós vamos alcançar o nosso milagre. Não é batendo no peito e achando que nós somos merecedores. Não é batendo no peito achando que eu posso, que eu faço, que eu vou conseguir mover a mão de Deus. Não. Eu movo a mão de Deus quando eu me ajoelho no meu quarto. Quando eu me humilho diante dele. E creio que ele é poderoso para ver o que ninguém enxerga. Eu não preciso me aparecer para ninguém. Eu não preciso ir para lugar nenhum dizer o meu problema ou expor o que está acontecendo comigo. É dentro do meu quarto. É no secreto do meu quarto, porque nós temos um Deus que ouve sem precisar sair palavra da nossa boca. O nosso Deus é aquele que entende. Ele consegue captar a lágrima que sai de cada olho. Ele conhece a intenção de cada coração. Que nós não venhamos desistir no meio do caminho, manter perseverante. A caminhada ela é dura, a caminhada muitas das vezes ela é difícil. Existem situações que surgem na nossa vida que nós olhamos e pensamos, Senhor, de onde vem? Quer viver o sobrenatural? Eu pergunto para mim, quer, Tânia, viver o sobrenatural de Deus? Quer que as cadeias se abram? Quer que o mar deixe de ser agitado? Quer ter autoridade sobre o vento e sobre o mar agitado? Então busca a presença de Deus. Busca aquele que pode fazer o milagre acontecer. Busca aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. É esse Deus que nós servimos. E que o Espírito Santo venha falar melhor em cada coração. Amém.